Bem, qual é o tema que escolhe para o início deste programa? Bom, antes de ir ao tema, eu tenho de reagir a esta acusação que o deputado Guilherme Silva faz ao líder do Partido Socialista. O líder do Partido Socialista está bem claro, e é bem claro naquilo que diz. Portanto, o governo que tem a responsabilidade da execução de um programa de austeridade não está a cumprir tal como ele está estipulado e está a impor o dobro da austeridade que é exigida e que estava previsto inicialmente e, por via disso, está-se a preparar para apresentar um segundo plano de resgate, mesmo que seja maquilhado com essa figura retórica de programa cautelar. E isso é evidente que representa o programa cautelar é profundamente diferente do segundo resgate. E a assunção de... Isso é a história, porque toda a gente sabe que o programa cautelar é completamente diferente do segundo resgate. Veja o caso da Irlanda. Por parte do PSD e do CDS, que não foram capazes, de facto, de implementar o programa de resgate a que o país estava sujeito, assinado em 2010, e está a impor o dobro da austeridade, tal como estava Vamos ao previsto. Tema que elege para início do programa. Mas eu quero falar da reforma do Estado. A reforma do Estado prometida por este governo, e a que é necessária naturalmente, todos os partidos já encontraram de facto que isto aqui é um problema para o nosso país e que precisa ser feita, está assumida por este governo e da responsabilidade do líder do CDS-PP, Paulo Portas, não acontece. Não acontece porque não há capacidade, não há vontade para mexer onde deve ser mexido. Ou seja, nas gorduras de facto do Estado, na duplicação de serviços, nas ineficiências. E o que acontece é que, orçamento após orçamento, como se está a verificar já para o próximo orçamento, eles preferem cortar na despesa do Estado, mas não nestas questões mais supérfluas, mas sim nos vencimentos dos portugueses. E é, de facto, um caminho que este governo optou desde o início e não está com vontade mínima de governar a sério o país para superar as grandes dificuldades e prefere continuar a senda do empobrecimento dos portugueses, retirando mais rendimento às pessoas e às famílias e aos trabalhadores. No caso do Partido Socialista não há dúvidas, portanto vai votar contra. Com certeza que votarei contra este orçamento. Agora, gostaria só de fazer aqui 2 ou 3 observações. Este orçamento, que foi acompanhado pelos colegas aqui do PSD e do CDS, é um orçamento que repete as mesmas doses de austeridade do orçamento anterior e reforça ainda mais a austeridade. E o que é facto é que nós estamos a pedir, através destas medidas, sacrifícios que são perfeitamente inúteis para a tão almejada ou desejada consolidação ou ajustamento orçamental. Porque se verificarmos aquilo que está a acontecer com o déficit que nós temos atualmente é o mesmo que tínhamos em 2011, o que quer dizer que todos os sacrifícios que foram pedidos aos portugueses através das medidas de austeridade foram perfeitamente inúteis e é evidente que ninguém de boa fé pode continuar a apoiar este tipo de estratégia política, ou seja, quem sente de facto os problemas dos portugueses, da nossa economia e sabe de facto que esta é uma estratégia errada, comprovadamente errada já pelos exercícios anteriores, pode continuar a apoiar ou sequer dar o benefício da dúvida, mesmo com uma pequena alteração do ponto de vista pontual, como disse agora o Sr. Deputado Guilherme Silva. Mas vamos verificar se de facto o Sr. Deputado Guilherme Silva conseguirá, através do seu grupo parlamentar, introduzir alterações tão significativas que faça mudar esta visão que o próprio Governo Regional tem no seu comunicado, que é catastrófica para o orçamento, portanto é uma visão terrífica para o orçamento de Estado, e se de facto essas alterações que conseguirá no âmbito da ação parlamentar serão o suficiente para mudar esta opinião que o Governo Regional tem neste momento, como emitiu no comunicado. Relativamente à nossa posição será naturalmente contra, porque nós estamos coerentes com aquilo que temos vindo a defender. Mas o Partido Socialista, enfim, a nível nacional, definiu logo claramente um voto contra até antes de conhecer o Orçamento de Estado. Também não é uma posição, enfim, para um partido de alternativa de poder, enfim, demasiado arriscada, digamos assim, se calhar um pouco incompreensível, sem discutir, sem negociar, antecipar já o sentido de voto, e neste caso contra.
Eu acho que é importante que os portugueses e os madeirenses compreendam que o Partido Socialista há muito tempo, e o ano passado fez isso até a exaustão, propondo um pacote de medidas alternativas para que o país pudesse superar os problemas da crise, o problema do crescimento, o problema do desemprego e outros problemas que estão a acontecer mesmo no que diz respeito ao ajustamento orçamental. O que aconteceu foi que o Governo, a maioria, PSD e CDS, rejeitaram liminarmente as propostas do Partido Socialista, ou seja, não quiseram ouvir, de facto, o maior partido da oposição e as suas ideias. Ora, se esta é a atitude... Há duas balizas do Partido Socialista, é uma atitude agora bom, e aquilo que assinou com o Morando da Troika. Se esta é a atitude permanente da maioria PSD, CDS, que continua acantonada na sua estratégia e não quer ouvir o maior partido da oposição, naturalmente que o Partido Socialista vai fazer o seu trabalho que tem de fazer, apresentando as suas ideias, as suas propostas, convencer de facto os agentes sociais, económicos e externos de que há de facto um caminho de solução para trazer mais esperança e animar de facto a nossa economia e essa passa pelas propostas do Partido Socialista. Se os partidos que estão a governar, PSD e CDS, olharem para o Partido Socialista e quiserem de facto acolher as nossas propostas, portanto, terão de mudar de atitude e não ter esta posição. Vamos perceber exatamente as propostas que estão aqui em jogo, nomeadamente e ao líder do PS, do PSD e também relativamente à situação do Orçamento do Estado, olhando para aquilo que reserva para a região autónoma, apesar de votar contra, vai apresentar propostas de alteração àquilo que são as propostas que nesta altura estão consagradas neste orçamento para a região? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de deixar bem claro que eu tenho acompanhado um conjunto de propostas, aliás, acompanhamos todos os deputados eleitos pela Madeira, um conjunto de propostas que pusemos em sede de especialidade em orçamentos anteriores, e que, infelizmente, a maioria não tem acompanhado. Nem sequer o PSD, nem o CDS se têm acompanhado as propostas, vimos isso no último orçamento de Estado. Mas a maioria a nível nacional, não os deputados da Madeira. Mas nós aqui, naturalmente, que temos um conjunto de preocupações para com a região autónoma da Madeira e é preciso não esquecer que a Madeira está numa situação ainda muito mais difícil que o todo nacional. E esta questão deve ser colocada no âmbito dos nossos grupos parlamentares para sensibilizá-los de que este orçamento e o Governo da República deve de olhar para a região autónoma da Madeira com outros olhos que não estes que está a acontecer neste momento, independentemente do relacionamento político entre o Governo Regional da Madeira e o Governo da República, entre o PSD e as decisões internas que existem. O que é importante é perceber que há um povo, há uma economia a sofrer nesta região autónoma da Madeira, porque nós temos o dobro dos sacrifícios que acontecem a nível nacional. Para além de estarmos sob o plano de ajustamento, os sacrifícios que nos são impostos pelo plano de ajustamento, também vamos acatar e vamos assumir todas estas medidas de austeridade que decorrem do Orçamento de Estado. E o que nós podemos fazer, através de algumas alterações pontuais, que não resolvem o problema de fundo, é preciso dizer isto bem claro, não é uma panaceia para a resolução dos problemas, estas questões que foram colocadas aqui pelo Sr. Deputado Barreto e o Sr. Deputado Guilherme Silva, é evidente que não são soluções para o problema de fundo, nem da região, nem do próprio país, nem vai transformar o Orçamento de Estado num bom orçamento. Este orçamento nunca será um bom orçamento. Agora, estas medidas pontuais, naturalmente que têm o meu acolhimento. Mas também há consciência que, independentemente de quem fizesse este orçamento, não é? Que governo fosse, governo de que política fosse, seria sempre um orçamento muito difícil de fazer, não é? Sim, com certeza que sim. Dr. Guilherme Silva, faz favor, não interrompa, que você falou durante muito tempo e nós ouvimos, agora era importante que deixasse também as outras pessoas falarem. O que é importante também aqui frisar é que há uma estratégia política que não é deste governo, que não é um caminho traçado e que é uma fatalidade para o país e para os portugueses. Todos nós sabemos que existem caminhos e soluções alternativas pelos economistas que nos têm transmitido e pelos partidos da oposição, nomeadamente o Partido Socialista. Numa aposta, aliás, as críticas que foram aqui já colocadas pelos próprios deputados, nomeadamente o Sr. Deputado Rui Barreto no início, ao próprio orçamento e às opções políticas que recaem sobre o orçamento, elas poderiam ser tomadas
tomadas de outra maneira. Mas eu fui mais atrás. Numa perspectiva mais de animar a própria economia interna, não retirar rendimento às pessoas, aos trabalhadores, às famílias e para dinamizar a nossa economia. E há políticas alternativas. Este governo tem uma opção clara, é esta da consolidação orçamental ou do ajustamento orçamental, que entende que é melhor. Mas o que é facto é que nos anos anteriores deu maus resultados e volta a reforçar essas medidas de austeridade, e o que vai acontecer não é aquilo que se tem perspectivado já nos últimos pequenos e tenos indicadores de que há uma retoma da nossa economia. O que vai acontecer é que vamos voltar outra vez a um efeito recessivo, porque este orçamento é claramente o espelho de uma recessão à vista. E é preciso dizer que o memorando da Troika foi, de facto, assinado pelo Partido Socialista com a chancela também do PSD e do CDS, é preciso não esquecer, mas a execução é da responsabilidade inteirinha deste governo. Claro. E o que estava previsto em 2011 era uma austeridade na ordem dos 4,5% do PIB, da riqueza do país, e o que acontece é que, atualmente, ou em 2012, 2013, essa austeridade é o dobro daquela que estava prevista em 2011. Portanto, alguma coisa que está aqui a falhar. Não venham dizer que isto tudo decorre daquilo que são as exigências do memorando. Quem está a executar é que não está a saber, de facto, aplicar as políticas mais adequadas para solucionar o problema. E a questão é que nós estamos, depois destes sacrifícios todos, a verificar que os problemas do país e do ajustamento orçamental não se está a resolver com a eficácia como nós desejaríamos. Agora, eu também gostaria de dizer aqui 2 ou 3 questões relativamente a este orçamento. Este orçamento é um orçamento cruel. O Sr. Deputado Guilherme Silva ainda há pouco falou que é preciso, e também o Sr. Deputado Rui Barreto, que é preciso olhar para os cortes nas pensões nos salários mais baixos. É verdade. Passar de 600 para 700, começar a partir de 700. Também não é uma grande solução, porque também cortes em salários de 600 euros não é muito. Mas é preciso não esquecer que se o Partido Socialista fosse governo, não cortaria nas pensões nem nos salários. Pensões de sobrevivência a partir de 419 euros. Ou seja, quem recebe 419 euros vai ver... Prepara-se para cortar, de facto, a partir de 419 euros as pensões de sobrevivência. E passar na função pública e no ordenado dos funcionários públicos e nas pensões da Caixa Geral de Aposentações a partir de 600 euros. Ou seja, quando se vai, de facto, fazer cortes em rendimentos desta natureza, não se está a ter aqui uma política sensível. O PS estaria em condições de garantir, por exemplo, que se fosse governo, não cortaria salários, não cortaria pensões. O Partido Socialista está em condições de garantir isso ao país. Mas o Partido Socialista tem apresentado um conjunto de medidas que não vão, de facto, cortar e penalizar estas pessoas. Tem, por exemplo, na reforma do IRC, que o Partido Socialista tem, e está em sede de especialidade na Comissão, como Vossa Excelência sabe muito bem, na Assembleia da República, tomara que aceitem essas propostas, em que vai exatamente no sentido da sua preocupação. Do deputado Guilherme Silva demonstrei o dobro da austeridade e o ajustamento orçamental não está a fazer. As questões do déficit são exatamente iguais à do ano anterior, portanto 5,8% do PIB. Ora, e isto só demonstra que os senhores não souberam aplicar aquilo que decorre das exigências do memorando da Troika. E depois não venha agora dizer que isto tudo decorre daquilo que são as exigências do memorando da Troika. A execução é vossa, a responsabilidade é vossa. Para concluir. É evidente que o Partido Socialista tem dito várias vezes, nós temos, é de criar condições para animar a economia interna, baixa, por exemplo, do IVA rapidamente, da restauração, para travar estas falências das empresas e pequenas e médias empresas, travar a onda de despedimentos. Portanto, é preciso acudir, de facto, a estas 2 grandes valências, o crescimento económico e o emprego. Do vosso ponto de vista, não era necessário cortar salários nem cortar pensões. Rendimento às pessoas, principalmente aos salários mais baixos, porque esses rendimentos revertem sempre, está demonstrado. Vamos ouvir também agora a opinião do Rui Barreto, enfim, que tem estado aqui a assistir a são caminhos alternativos. Deixa-me só concluir. Este governo prefere, de facto, o caminho do empobrecimento, retirar o rendimento para transformar Portugal numa espécie de China da Europa. Já percebemos a sua opinião sobre esta matéria. Os partidos que estão a governar a região, o PSD e a nível nacional, já vimos que têm muitas dificuldades em conhecer os meandros de todo este dossiê. Agora, o que eu gostaria era de dizer que o Partido Socialista, tanto a nível regional como a nível nacional, já propôs que também estas avaliações e que todo este dossiê do plano de ajustamento para com a região autónoma da Madeira e as respectivas avaliações fossem claras, fossem discutidas de forma aberta no Parlamento Regional.
com os responsáveis da governação a nível regional e também que fossem dadas... Mas elas têm sido públicas, o Ministério das Finanças tem publicado essas avaliações. E espaços de tempo que não são exatamente idênticos àqueles uma palavra que acontecem. Que fosse que não são idênticos. Relativamente à avaliação do último trimestre. Àquelas que acontecem em relação à avaliação. Como a avaliação era boa, do país, com a Troika. O que é facto é que este secretismo não abona bem da confiança e da transparência. Da forma como, porque se houvesse vontade em tornar transparente, tal como está a ser executado o plano de ajustamento económico e financeiro para a região autónoma da Madeira... não teve acesso à avaliação do último trimestre? O senhor secretário regional não teve acesso à avaliação pública. Prontificava-se a ir ao Parlamento para justificar perante os deputados regionais na Assembleia Legislativa da Madeira, onde são legítimos representantes. O deputado Jacinto Serrão não teve acesso à avaliação do último trimestre? Não, o senhor deputado não tem a informação, porque diz que tem dúvidas relativamente a algumas matérias, e eu estou para ver se de facto os 1.500 milhões de euros, para além dos 1.000 milhões que já falou, que até ao fim deste mês chegarão. Vamos saber se de facto vão chegar até ao fim deste mês. E os outros 500 milhões de euros também vão chegar até ao fim do ano. Eu pago para ver, eu quero saber de facto em que é que se baseia em que informação que o Sr. Deputado tem, que deve ser do conhecimento público dos deputados eleitos pela Madeira, quer no Parlamento Nacional, quer no Parlamento Regional, devia ser do nosso conhecimento e não só do seu conhecimento. O senhor não é um deputado privilegiado, nem tem privilégios acrescidos ao Sr. Deputado ou a mim próprio. Não tenho nenhum privilégio, não. O meu estatuto é exatamente igual ao seu. Tem direta com o Sr. Secretário Regional das Finanças. Mas o meu estatuto é exatamente igual ao seu. Relacionamentos privilegiados não há aqui deputados de primeira e deputados de segunda. O senhor secretário regional o estatuto é igual ao seu. Tornar transparente ao povo madeirense, que é o que está a sentir na pele dos efeitos desta austeridade e destas medidas que assumiram, e deve ser claro e transparente informar os madeirenses. E aos teve um relatório do último trimestre e não ouviu uma palavra sua sobre isso. Não acontece. O senhor sabe perfeitamente quais foram as propostas dos partidos da oposição, do Partido Socialista, no Parlamento Regional e a nível nacional, para podermos tornar, e as informações que nós solicitamos que não nos chegou. Não chegou. Desculpe. Portanto, o relatório do PAEF do último trimestre é público. O deputado sabe perfeitamente que quem não e não ouvi uma palavra sua sobre isso. Se os senhores estão a executar bem e não têm nada a esconder relativamente à execução o relatório é público. Os senhores podem perfeitamente... O relatório é público. Jacinto Serrão, eu gostava de introduzir aqui uma outra questão que tem a ver com as verbas ainda relacionadas com a lei de meios do Banco Europeu de Investimentos. Falava-se em 250 milhões de euros. Verba que ainda não estará totalmente transferida para a região. Desses 250 milhões, salvo erro, terão vindo à volta de 50, 60 milhões. 62 milhões. Exatamente. Bom, o que é facto é que a lei de meios foi assumida pelo governo do Partido Socialista e que tinha uma dotação orçamental na ordem de 1.080 milhões de euros. Só não foi cumprida. Foi cumprida enquanto teve a sua responsabilidade. Na sua quarta parte foi. Tanto que até transferi. Bom, o Sr. Deputado Guilherme Silva está mesmo incomodado porque Vamos às questões concretas. Peço que não percam tempo, enfim, com alguns até porque estamos no final do programa. 740 milhões da responsabilidade do Estado e 340 milhões da responsabilidade da região autónoma da Madeira. Relativamente às verbas da região autónoma da Madeira, ninguém sabe. Lá está. Mais um exercício da política regional. Mas há obras em curso, obras que já foram realizadas. Mas com os dinheiros que vêm da República, ou seja, no bolo dos 740 milhões da região autónoma da Madeira, os 340, não sabemos onde é que a região vai arranjar, ou onde é que foi buscar, ou onde é que vai buscar. Ou seja, lá está mais uma forma de ir maquilhando, ir escondendo a verdade das contas públicas perante os madeirenses. E isto não é um exercício democrático e sério de governar a região e o dinheiro que é de todos os contribuintes. Agora, em relação à lei de meios, é preciso que se diga que ela não está a ser cumprida por este governo, tal como estava a ser estipulada inicialmente. Os fundos de coesão. Não foi cumprida os fundos de coesão, o senhor sabe o que aconteceu aos fundos de coesão. Portanto, 265 milhões de euros que estavam inscritos no âmbito do Fundo de Coesão para acudir às vítimas da tragédia e para a recuperação, esse dinheiro não veio. Sabe porquê? Em relação ao Banco Europeu de Investimentos, que tinha ou seja, em que havia a assunção por parte do Estado... Eram 250 milhões, não é? 250 milhões em trechos de 62,5 milhões de euros. Esses 62,5 milhões de euros vieram na altura do governo do Partido Socialista e daí para cá até agora nada.
Ou seja, só uma tranche. Não, só uma tranche com o Partido Socialista a governar o país e a executar a lei de meios. E até agora não. E o que é mais preocupante é que, de facto, o Governo Regional, segundo as informações que todos nós temos, é que se prepara para assumir, de facto, os encargos deste endividamento, em que o Governo da República assumirá os juros. Muito obrigado, Jacinto Serrão. E vou dar a palavra agora ao deputado Guilherme Silva para falar também sobre esta matéria. Que estas verbas venham e que a lei de meios seja honrada. Estamos no final do programa, peço que sejam breves agora. Doutor Guilherme Silva, Jacinto Serrão, é uma grande confusão. Já percebemos. Doutor Guilherme Silva, sobre esta matéria...